Com alegria e profunda gratidão, damos início à celebração dos 155 anos da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Itajaí. Mais do que apenas contar anos, hoje celebramos a generosidade de Deus derramada sobre essa comunidade ao longo de sua história. Hoje queremos olhar para essa trajetória com carinho e respeito, especialmente através da perspectiva dos pastores e de suas famílias que, ao longo dos anos, dedicaram-se de forma integral ao cuidado e pastoreio dessa comunidade. A história da nossa comunidade está entrelaçada com a história da própria cidade de Itajaí. Apenas 10 anos após a emancipação do município, a presença luterana já lançava suas raízes nesse solo. Deus, com generosidade, permitiu que essas raízes crescessem e dessem frutos, e continuam a frutificar até hoje. Somos profundamente gratos a Deus pelo que Ele realizou em nosso meio e também a cidade de Itajaí, que acolheu e contribuiu para o florescimento da nossa igreja. E para começar essa celebração, queremos voltar o olhar aos nossos inícios, aos primeiros imigrantes alemães que, com coragem e fé, trouxeram o luteranismo para Itajaí. Por isso, é com grande honra que recebemos hoje o historiador Edson Dávila, profundo conhecedor dessa trajetória, que nos ajudará a compreender melhor as origens e os marcos fundamentais dessa bela caminhada de esperança e fé. Pastor, é um prazer para mim ter recebido o seu convite e poder atendê-lo, falando a respeito de um tema que tem muita relevância e imbricamentos na história de Itajaí. Professor, a gente sabe que o primeiro culto luterano em Itajaí aconteceu em 1865, realizado pelo pastor Georg Reutzel, que atuava na colônia Dona Francisca, hoje conhecida como Joinville. Esse culto aconteceu na residência da família Salentien, do senhor Franz Salentien. O senhor pode nos contar um pouco mais sobre essa família? Franz Salentien foi um dos 17 pioneiros de criação da colônia Blumenau, hoje cidade de Blumenau. Ele fez parte daquele projeto idealizado pelo Dr. Blumenau. Era um homem que tinha formação, era um homem que tinha percepção para empreender, para negócio. Ele ficou só 2 anos lá na colônia Blumenau como agricultor e veio empreender aqui na região do Vale do Itajaí-Mirim, que tudo era Itajaí na época. E ele escolheu justamente o Vale do Itajaí, um pouco acima de hoje da cidade de Brusque, porque era a região praticamente virgem, né? E madeira de graça, era só chegar e tirar a madeira, né? Ele chegou a ter 3 engenhos de serrar madeira, mas ele não residia lá em cima, próximo de Brusque, ele residia aqui em Itajaí, na Barra do Rio. Ali aconteceu esse culto segundo os registros da igreja. Vejam que foi 5 anos antes da fundação da comunidade. E o Salentien era uma referência para todos os imigrantes do Vale do Itajaí. Inclusive, há uma carta do Dr. Blumenau em que ele diz: quem quiser chegar até a minha colônia, quiser estabelecer aqui, quiser se empreender aqui, procure o Franz Salentien na Barra do Rio. E o Dr. Blumenau, quando vinha, ele se hospedava na casa do Franz Salentien. Durante 100 anos, a comunidade evangélica de Confissão Luterana de Itajaí foi atendida por pastores vindos de Brusque. Os pastores da comunidade Bom Pastor se deslocavam até Itajaí para conduzir cultos, realizar visitas pastorais e promover outras atividades da vida comunitária. Ao todo, foram 16 pastores que ministraram a palavra durante esse período. Entre os anos de 1891 e 1894, foi construída a primeira igreja luterana de Itajaí. Essa conquista representou um marco importante para os luteranos da época. Afinal, passavam a contar com um espaço próprio para se reunirem como Igreja de Jesus Cristo,
celebrando o amor de Deus por meio dos cultos e das demais atividades de comunhão. Mesmo em um contexto adverso, quando no período imperial outras confissões religiosas que não a católica eram apenas toleradas pelo Estado, os luteranos lutaram para estabelecer um local de adoração ao Senhor. A construção da igreja representou, portanto, a manifestação visível do impacto da reforma protestante na cidade de Itajaí, evidenciando a identidade e a confessionalidade luterana no município. O pastor Johannes Julius von Xekus registrou em seu relatório de 1894 o seguinte sobre a construção da igrejinha em Itajaí. Algumas famílias construíram essa igreja pequena, mas que corresponde àquela situação. Nossa alegria se uniu à alegria deles no dia da inauguração, da qual a diretoria e mais 20 pessoas da nossa comunidade participaram. Que a palavra que ali for proferida se torne semente que cai em terra boa e que trará força centuplicada. O desejo do pastor Júlio se cumpriu. A palavra de Deus continua sendo pregada com seriedade dia após dia, geração após geração, e segue transformando vidas, restaurando corações e edificando a comunidade. Ao longo da história, a comunidade enfrentou diversos desafios. Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916, os cultos e demais atividades foram interrompidos por 7 anos devido a medidas coercitivas do governo. Na Segunda Guerra Mundial, a interrupção se repetiu, alegando que os pastores eram alemães e que os cultos eram celebrados em língua alemã. As autoridades novamente proibiram as atividades religiosas. A antiga igreja, carinhosamente chamada de Igrejinha, foi espaço de cultos e celebrações por cerca de 65 anos. Posteriormente, ela foi desfeita para dar lugar ao templo atual, cuja construção se deu entre os anos de 1952 e 1960. Um detalhe curioso e interessante é que o sino da igrejinha foi doado à Capela da Paz da ISLB de Balneário Camboriú, localizada na rua 2300, onde permanece até os dias de hoje. É importante lembrar também que a comunidade era proprietária do terreno onde funcionava a antiga escola alemã de Itajaí. Porém, no dia 12 de março de 1942, durante o governo de Getúlio Vargas, essa propriedade foi confiscada. Esse foi mais um dos desafios enfrentados pela comunidade em meio a um período conturbado da história nacional e mundial. Apesar das dificuldades, o povo luterano permaneceu unido, sustentado e fortalecido pela palavra de Deus, que sempre lhes ofereceu esperança e direção pela ação do Espírito Santo. Em 1955, metade do terreno confiscado foi restituído à comunidade. Nesse local, ao longo dos anos, aconteceram diversos eventos comunitários. Entre 1956 e 1973, o espaço abrigou o Centro Cultural 25 de Julho, o Jardim de Infância Lauro Miller e o Jardim de Infância Bom Pastor. A partir de 1974, o terreno passou a ser alugado para distribuidoras de combustíveis, uso que permanece até hoje. O primeiro pastor da comunidade em tempo integral foi o pastor Eugen Baltzer e sua esposa Karen. O casal tinha 3 filhos, Doroteia, com 7 anos, Johannes, com 4 anos, e Micaela, com 2 anos na época. Com a chegada do pastor Eugen, a comunidade de Itajaí se tornou paróquia. A partir de 1970, sua abrangência de atuação incluía Balneário Camboriú, Navegantes, Penha e Pissarras. Eles atuaram em Itajaí durante o período de 1970 e 1971. Infelizmente, no dia 15 de novembro de 1971, o casal Baltzer faleceu em um acidente de trânsito. A comunidade ficou abalada, mas Deus cuidou de todas as coisas. Seus 3 filhos foram amparados e cuidados por um período de tempo pelas famílias da comunidade e depois voltaram para a Alemanha, onde vivem até hoje. Olá, sou Dorothea Baltzer Griesbeck, a filha a mais velha do pastor Eugen Baltzer. No ano 60, ele foi enviado junto com a minha mãe para Espírito Santo, de 67 até 69 em Teófilo Otoni, Minas Gerais, e a partir de 69 até 71 em Itajaí.
mas infelizmente meus pais faleceram num acidente de carro em Itajaí e assim nós três voltávamos sozinhos na Alemanha, na casa do tio, o irmão do meu pai e da minha tia. Crescíamos lá junto com os nossos avós em Baviera. Muitas vezes a gente se questiona como superar e sobreviver essa história como criança. E eu pensava que Deus tinha outros projetos com os meus pais, mas Deus nos ajudava sempre, nos deu uma nova boa família. Claro que tem situações na vida onde sentia falta dos meus pais, o casamento, o nascimento da minha filha e tudo, mas agora com a nova família, que já estou muito velho, há muito mais de 50 anos, tudo está certo. Para o aniversário, os 165 anos, parabéns. Desejo muito sucesso nos futuros planos e projetos. E obrigada pela ocasião de poder falar e compartilhar esse vídeo com você. Tchau! Eu me chamo Johannes. Em 1970, o meu pai era o primeiro pastor em Itajaí. E em 1971, ele tinha um acidente e os meus dois pais morreram em um dia. Depois desse acidente, o meu avô, na Alemanha, mandou nos levar para a Alemanha, quando tinha 4 anos de idade. Cheguei a um ambiente completamente estranho, numa cultura completamente diferente. Pessoas estranhas, um clima gelado, com neve e gelo no chão, e já não conseguia compreender o mundo. Como assim? Quase 20 anos atrás, eu voltei pela primeira vez para Itajaí. Fui recebido de braços, de corações abertos. Gosto de assistir aos cultos da igreja online de Itajaí, porque aqui não tem igreja luterana, mas, graças a Deus, tem internet. A comunidade de Itajaí transmite ao vivo. Desejo-vos a todos um tempo abençoado. E parabéns, Itajaí, para 150 anos, para a comunidade da Itajaí Luterana. Que Deus nos acompanhe sempre. Amém. Olá, parabéns pelo seu aniversário. Meu nome é Micaela Balzer e eu tinha 2 anos quando meus pais tiveram acidente com carro fatal. Infelizmente, não tenho lembranças daquela época, mas sempre tive saudades do Brasil e Itajaí. Eu sou educadora, mas trabalho com idosos há quase 10 anos. Desejo você uma boa festa de memória, bênçãos de Deus e até logo. Tchau, beijos e abraços. No ano de 1972, Deus enviou para Itajaí o pastor Geraldo Rekoski, natural de Criciúmal, Rio Grande do Sul, mas cresceu em Arroio do Tigre, no Rio Grande do Sul, com sua esposa Brunilde e seus filhos Jackson e Fábio, e depois, mais tarde, nasceram os outros 2 filhos chamados de Eduardo e Ricardo. Atuaram na comunidade de São Miguel do Oeste antes de virem para Itajaí, e no ano então de 1972, eles iniciaram seu ministério pastoral na comunidade de Itajaí. Pastor Geraldo, o senhor e sua família chegaram à nossa comunidade em 1972, em um momento de recuperação e esperança. Como foi essa chegada? Como o senhor encontrou a comunidade naquele tempo? A chegada foi muito legal. Houve muita receptividade, comunidade, pessoas abertas, esperando com ansiedade, tanto que esperaram quase 4 meses até que conseguimos a transferência e sentimos que daria para trabalhar e procurar ir ao encontro das necessidades, porque eles sempre diziam de novo: ensina-nos, orienta-nos, nós estamos começando. O pastor que estava antes do senhor lá acabou falecendo. Como que a comunidade estava nesse momento ali? Foi muito triste, muito chocante. Eles se sentiam assim totalmente jogados no vazio, sentiam muita saudade e a gente sentiu assim, a comunidade realmente estava de luto. Primeiro o pastor, para eles isso foi assim bastante contundente, né? Muito forte.
Uhum. A gente sentiu essa tristeza. Ao conhecer a comunidade de Itajaí, naquele início, o que chamou mais a sua atenção? A comunidade estava sedenta pela palavra e por isso viemos com a Bíblia. Pastor Geraldo, além da comunidade de Itajaí, o senhor também atendia outras comunidades ou cidades da abrangência da paróquia de Itajaí. Conta pra gente como era essa dinâmica pastoral mais ampla. Aquilo que encontramos em Itajaí, encontramos em Balneário Camboriú, encontramos mais ainda em Pissaras, as comunidades ou em formação ou já constituídas. Nesta caminhada nós tínhamos 3 oásis, 3 cultos, todas as comunidades aos fins de semana queriam culto. Então a gente ia. Na maioria das vezes ela ia junto, mas não me preocupava muito com a música, porque isso era setor dela. Eu sei que eu tocava órgão e no início foi muito difícil, porque eu achava assim, sempre que eu tocava para mim, para nós só, não para a comunidade. A minha participação foi essa, praticamente em todos os cultos. Durante sua caminhada pastoral, quais foram os focos principais do seu ministério, Pastor Geraldo? Isso é fácil de responder porque a própria comunidade mostrava a sua ansiedade sempre de novo dizendo, ensina-nos. Eu disse, eu vou pegar vocês na mão e nós vamos caminhar juntos, aprender um com o outro. Então, formar líderes, formar assim uma equipe que conseguisse caminhar sozinho e, sobretudo, assento e aprofundamento na fé cristã. Em relação à estrutura física da comunidade, houve alguma ampliação, construção ou reforma significativa durante o seu período aqui? Poderia nos contar mais sobre isso? Uma construção para multiuso do lado da igreja, para uso da comunidade, para a secretaria, ações da comunidade e a maioria das assembleias paroquiais que aconteciam, ou encontro de presbíteros das comunidades aconteciam a partir dali, lá naquele salão. Sabemos que todo ministério tem seus desafios. Quais foram os mais significativos que o senhor enfrentou em Itajaí? Bem, desafios houveram muitos. Como era algo inicial, nem tudo foi rosa. Também haviam os espinhos. E nós procurávamos entrar no jardim da comunidade, colher as rosas, desprezar os espinhos e deixar as pedras de lado. Fomos crescendo, fomos ajeitando aqui, ajeitando ali. Às vezes não dava, mas o maior desafio era sempre procurar a união, unir, unificar. Presbitérios, líderes mais antigos tinham este propósito também, sempre de novo trabalhar para unificar, juntar, fazer crescer. Eu acho que esse desafio foi conseguido. Com certeza, também não faltaram testemunhos da graça de Deus nesse período. O senhor poderia nos contar algum momento especial em que ficou claro o agir e o cuidado de Deus na vida da comunidade? Eu poderia citar muitos exemplos, mas o que mais marcou foram 2 situações. A primeira, uma senhora chegou da oásis, pastor, eu agora sou diferente. Mas por quê? Participei 32 anos de cultos, de estudos bíblicos, de encontros, de retiros, né? E as sementes todas que foram lançadas também pelo Senhor me transformaram. Esta noite, Jesus veio me visitar, eu sou diferente. Nós todos na oásis, umas 50 pessoas, como sempre tinham, olhamos assim meio espantados, meio incrédulo, mas enfim, eu tinha sempre um profundo respeito quando alguém revelava estas coisas. E de fato, ela foi diferente até a morte. E outro é um exemplo um pouco mais duro. Nós falando de desafios, né, que Deus também manda provas para a gente na vida, coisas. Aí houve alguém que disse assim, eu gostaria que Deus me provasse. Na hora eu não me senti bem. E de fato, de repente, ela caiu no fundo da cama com câncer muito duro de viver e de experimentar. E ela em cada visita disse, Deus está me provando, seja feita a vontade dele. E no último momento, que a família reunida de mãos dadas, nós oramos, ela disse,
seja o que Deus quiser, e faleceu. Obrigado por esses testemunhos, viu? Que palavras o senhor gostaria de deixar para a comunidade de Itajaí? Uma mensagem de fé, de gratidão, de encorajamento para os próximos passos dessa caminhada. Que a comunidade, os membros, busquem Jesus como grande mestre, como grande pastor. Ele é a luz, porque ele falou: eu sou a luz do mundo. Quem vier a mim não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Desejo a todos que possam ter esta luz sempre presente no seu dia a dia, quem sabe para mais 100 anos de testemunho em Itajaí. No ano de 1988, Deus enviou para Itajaí o pastor Roberto Hollerbach, sua esposa Marlene, junto com seus filhos Simone e Jonatas. Pastor Roberto Hollerbach nasceu em Teófilo Otoni, Minas Gerais, em 1943. Casou-se com Marlene e tiveram um filho e uma filha. Atuou na comunidade de Vila Valério, no Espírito Santo, durante 17 anos. Após esse período, iniciou sua atividade ministerial em Itajaí. Pastor Roberto, vamos voltar ao ano de 1988. Como foi aquele momento da chegada do Senhor e da sua família a Itajaí? O que ficou marcado no coração de vocês ao iniciarem essa nova fase na comunidade? Eu agradeço a Deus por estar numa comunidade que tinha tudo para dar certo. Uma característica desta comunidade: pessoas que já estavam dispostos a atuar juntamente com o pastor. E isso me alegrou muito. Por isso, eu sou grato a Deus por Ele ter me colocado aqui dentro. Nós tivemos muitos companheiros, que nos ajudaram na caminhada. Nesta oportunidade, nós começamos então a trabalhar com o presbitério, não caminhar separado. E esta foi uma lógica clara que nós procuramos fazer. Mais tarde, houve problemas, não posso deixar de falar nisso também. Por exemplo, a contribuição. Nós começamos a fazer seminários com os presbíteros e, nesse sentido, eles começaram a entender que a decisão não poderia ser de cima para baixo, mas tinha que ser de baixo para cima. Com as pessoas. Eu agradeço porque nós tivemos a oportunidade de começar a trabalhar a contribuição proporcional. A comunidade superou isso e damos graças a Deus que Deus também nos guiou para esse serviço. O senhor poderia falar algumas das necessidades que se destacavam naquele início ou até potencialidades que o senhor enxergou na comunidade? Motivado pela palavra de Deus, criar a possibilidade de trabalhar junto, não só com as pessoas da comunidade, mas também com outras pessoas, com outros ministérios, de outras comunidades. E nesse sentido, eu lembro a palavra ecumenismo, motivado pela palavra de Deus. Nós queremos citar Efésios 4:4. Há um só corpo, um só Espírito e só uma esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Pastor Roberto, qual foi o principal foco do seu ministério nessa comunidade? Além da palavra de Deus, quando nós íamos celebrar a Quaresma, nós convidamos a comunidade para se aproximar. E numa noite sempre especial dentro da Quaresma, nós estávamos estudando a palavra de Deus, buscando com que as pessoas pudessem se orientar pela palavra de Deus, pelo amor de Deus na sua palavra, porque na sua palavra é a busca pelo poder. Por isso eu agradeço que a comunidade reagia de uma maneira firme, convidativa. Todos os anos se repetia o ministério da palavra. Foi especialmente na sua época que começou o trabalho missionário em Cordeiros.
A gente gostaria de saber um pouquinho mais como foi o início dos trabalhos no ponto de pregação em Cordeiros. Nós tivemos a oportunidade de fazer um levantamento de pessoas, né, de famílias que moravam em Cordeiros. Descobrimos logo que havia uma facilidade através de as pessoas que ali moravam. Outra motivação não poderia ser possibilidade de podermos trabalhar a espiritualidade das pessoas através da palavra de Deus. E é claro que outras pessoas se juntaram. Mas logo eles assumiram uma diretoria. Não demorou muito, assumiram. Nós tínhamos diretoria lá. Tomaram a iniciativa de assumir, fazer suas festas, de arrecadar sustento para a sua caminhada de comunidade. Então, pastor Roberto, o senhor teria mais algum desafio para nos contar ao longo desses 18 anos que vocês passaram aqui como pastor e também como família? E como vocês superaram esse desafio? Desafio do ecumenismo. Eu fui um pastor e assim eu busquei também com os membros da comunidade esta busca com outras igrejas. Esse era um grande desafio. Eu me lembro agora no momento de estar com os católicos, por exemplo, de fazer com eles muitas obras, muitas situações onde nós estivemos juntos trabalhando para dar testemunho de que nós precisamos estar juntos. Como a comunidade apoiava o senhor também no ecumenismo? A comunidade caminhava junto, porque era a oportunidade de nós conhecermos mais. Pastor Roberto, certamente não faltaram testemunhos da graça de Deus no tempo que vocês viveram e conduziram a nossa comunidade. O senhor poderia contar para a gente um momento especial em que ficou claro o agir e o cuidado de Deus na vida de vocês e também da comunidade? É enfrentando a morte. No acidente de carro, aqui nós podemos começar vendo como a comunidade reagiu. A comunidade tinha que assumir, naquele primeiro momento, os 3 filhos do casal. Nós tivemos aqui a oportunidade de experimentar a graça de Deus na morte, só na morte de Cristo. O grande milagre é Cristo, aquele que se deu na cruz por nós. E por isso nós podemos ter a certeza de que naqueles momentos Deus estava conosco. Eu não estava junto naquela época. Quando eu entreguei os 18 anos para a comunidade, então eu fui confrontada novamente com a morte de uma pessoa querida, porque o pastor novamente veio a falecer. Então a pastora sinodal, a pastora Mariane, me convidou novamente para assumir a comunidade, até o pastor Marcos chegar. Então isso para mim é um sinal de Deus, que a comunidade teve que enfrentar essas 2 situações de tristeza, mas é nestas horas que a comunidade tem que se lembrar de que Jesus Cristo morreu também e ressuscitou, morreu e ressuscitou, para estar conosco e nos abraçar também nestes momentos. Obrigado, pastor Roberto, por esse testemunho também. E para finalizar, pastor Roberto, gostaria de pedir para o senhor deixar uma mensagem para a comunidade. Eu quero animar a comunidade, agradecer mais uma vez por estar aqui todo esse tempo, onde eu recebi o amor através dos membros da comunidade, através da diretoria, através também de outros pastores. E eu creio que é importante que lembrássemos que Deus é amor. Ele mandou seu Filho para que pudéssemos descansar no seu amor, porque no amor de Deus, através de Jesus Cristo, não há medo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus é amor. Nós queremos, portanto, agradecer pela oportunidade de apresentar algumas pinceladas. Levai as cargas uns dos outros
e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, 2. Com a saída do pastor Roberto, Deus, em sua sabedoria, enviou à comunidade de Itajaí o pastor Rui Bonato. No ano de 2006, o pastor Rui e sua família chegaram a Itajaí, iniciando um novo capítulo de fé e serviço em nossa comunidade. Homem dedicado, proativo e profundamente comprometido com a missão da igreja. O pastor Rui rapidamente conquistou o carinho da comunidade. Infelizmente, seu tempo conosco foi breve. No dia 11 de outubro de 2006, durante uma viagem em família para Foz do Iguaçu, ele faleceu tragicamente em um acidente de trânsito. Foi uma tragédia dolorosa para a comunidade, que mais uma vez sentiu a perda precoce do seu pastor. Ainda assim, guardamos com carinho a lembrança de sua breve, mas marcante presença entre nós. Atualmente, sua esposa Arlete e o filho André residem em Porto Alegre e o filho Gustavo vive em São Bento do Sul. Hoje temos a honra e a sensibilidade de receber a dona Arlete para uma conversa especial. Com muito carinho, ela nos ajudará a recordar esse período. Foi um tempo bem difícil, sabe? Assim, E agora? O que vai ser? Sempre senti que tinha uma força muito grande carregando a gente. E esse era o amor de Deus nos carregando. Itajaí, a gente tinha e tem, né? Porque se voltar ali, tu tá com essas pessoas queridas. Muito apoio aqui em Porto Alegre dos amigos, principalmente do trabalho dos casais que nos acolheram. Eu voltei a trabalhar, meu antigo chefe, a primeira coisa que ele disse logo que o Rui morreu, agora tu volta para trabalhar comigo de novo. E paralelo eu dava assistência. Meu pai ainda era vivo, né? Então eu sempre dava apoio para a mãe, para o pai e tudo. E continuava trabalhando, participando na Igreja São Lucas, que é uma comunidade onde o Rui tinha muita afinidade com o pastor Carlos Dreyer, né? O testemunho que eu digo, vamos investir em amigos, na fé junto, e ter um feeling de perceber quando o teu irmão está sofrendo. Eu acho que isso é uma missão que a gente tem que ter sempre na vida. Eu entrei na justiça, consegui um valor, consegui comprar um apartamento para mim, né? Essa indicação do advogado foi assim até uma bênção, porque ele tinha uma experiência muito grande em acidentes, né? Mas a vida continua, né? Mesmo tem momentos que a saudade bate para valer, né? Assim, tu tá andando, de repente a saudade vem e te dá um susto, assim. Mas a gente só tem saudade quando a gente amou aquela pessoa, né? É desafio, não dizer que foi fácil, e também às vezes não é fácil. Porque às vezes eu sinto muita falta do Rui como pai, né? Como marido e como pai, né? Nas decisões familiares. Mas sempre tem a mão divina de Deus nos cuidando. E que Deus abençoe essa comunidade. Muita gratidão por o Rui ter feito um pouquinho da história dessa comunidade. E é bom ter vocês no coração. Vamos continuar, né? Que a comunidade, cada vez, principalmente nós luteranos, temos que arregaçar muitas mangas, porque as coisas, às vezes, tem muitas outras igrejas tirando nossos membros, né? Mas vamos continuar, tá, gente? Muito obrigada. E, como eu disse, né? Nunca fiz vídeo. Então, vocês me desculpem aí que não foi aquela Brastemp, né? Hoje eu falei com meu irmão, eu disse, eu vou gravar um vídeo dele, disse assim, ó, muito simples, meu irmão, que foi um grande parceiro nesse momento de perda. Só fala com teu coração, fala o que teu coração está sentindo, o resto é resto. Então essa foi uma fala do coração. Um grande beijo, um abraço e muitas felicidades por esses 155 anos. É importante esse convite que eu recebi e é bom a gente ter esse carinho sempre no coração. Um abraço. Depois do falecimento do pastor Rui Bonato, Deus tocou a vida do pastor Marcos Butzki, sua esposa Sandra e seus 2 filhos para atuarem em Itajaí. O pastor Marcos é natural de Rio do Sul, Santa Catarina.
Casou-se com Sandra Paganelli e tiveram 2 filhos, o Mateus e o Daniel. Atuaram nas comunidades de Presidente Getúlio, Santa Catarina, Foz do Iguaçu, Paraná, e no ano de 2007 iniciou seu ministério pastoral na comunidade de Itajaí. Pastor Marcos, o senhor e sua família chegaram à nossa comunidade em fevereiro de 2007, em um momento de recuperação e esperança. Como foi essa chegada? Como o senhor encontrou a comunidade? A comunidade de Itajaí, naquele momento, estava de luto. E o luto, ele é difícil em qualquer família e em qualquer lugar. E aqui a comunidade tinha várias famílias. A grande família luterana de Itajaí estava de luto. Não foi fácil, no primeiro tempo, trabalhar com essa tristeza, com esse desânimo, dá para dizer, mas com certeza Deus estava à frente e Ele conduziu de tal forma que também esse luto, com o tempo, fosse superado. Ao conhecer a comunidade de Itajaí naquele início, o que chamou mais a sua atenção? Quais eram as características mais marcantes, as necessidades que se destacavam e as potencialidades que o Senhor enxergou na comunidade? Ao chegarmos aqui, o que me chamou a atenção, em primeiro lugar, foi o grande potencial missionário dessa comunidade. Em primeiro lugar, pela localização da comunidade. Bem no centro de Itajaí, com uma boa estrutura física, e também a questão financeira, ela era bem positiva. E isso tudo indicava que daria para fazer um trabalho muito bom a partir do que já existia. Mas, assim, o grande desafio do trabalho dentro da comunidade que estava à nossa frente era fazer com que pessoas jovens viessem participar da comunidade e do culto, também a baixa participação das pessoas no culto. Para nós, para mim e para Sandra, foi o que nós enxergamos como uma primeira necessidade. Pastor Marcos, durante sua caminhada pastoral aqui, quais foram os focos principais do seu ministério? Em que áreas o Senhor percebeu que a comunidade mais precisava de cuidado, de apoio e de desenvolvimento? Nós enxergamos que principalmente o trabalho com as pessoas mais jovens estava carente, e foi ali que nós investimos em preparação para o trabalho, principalmente com crianças. Que nós enxergamos que no momento em que nós trabalhássemos com as crianças, automaticamente os pais mais jovens viriam participar, adolescentes, jovens. Então foi por ali o nosso foco principal, e também essa questão missionária, que daí foi desenvolvido no sentido de fazer com que o trabalho em Navegantes se tornasse um trabalho autônomo. Isso, então, foi, digamos assim, na verdade, ali foi o primeiro foco. Porque para investir mais tempo aqui em Itajaí, nós precisávamos de um obreiro, de um pastor, trabalhando em tempo integral no outro lado do rio, em Navegantes. Então, essas duas coisas tinham que caminhar juntas. Foi de 2007 a 2014. Levou ao todo 7 anos. Em 2014, Navegantes se tornou uma paróquia autônoma, eles próprios mantendo o pastor e todo o trabalho pastoral. Até 2014, eles faziam parte ainda da paróquia, era um segundo pastorado da paróquia de Itajaí. Pastor Marcos, nós sabemos que todo ministério tem seus desafios. Quais foram os mais significativos que o senhor enfrentou em Itajaí? E como o senhor e sua família lidaram com esses momentos, tanto do lado pessoal quanto do lado pastoral? Olha, a comunidade de Itajaí, ela se mostrava com um potencial muito grande. A Sandra e eu, nós sempre gostamos de trabalhar com crianças. E foi por ali que a coisa caminhou. Eu sei que o grande desafio, pelo menos para mim, e eu sou sincero em dizer, a primeira vez que eu subi no púlpito aqui e olhei para a comunidade, eu achei que eu tinha assumido um asilo. Mas não era. Era uma comunidade normal. O desafio de fazer com que os mais jovens participassem. Esse foi o grande desafio. E Deus se colocou à frente disso tudo. Eu sei que hoje eu vejo que, e acredito que vai continuar assim, a participação de muita gente jovem, casais jovens, crianças. Então,
para mim e para Sandra, isso foi assim o mais gostoso de fazer aqui, o empenho por isso. E como família, né, eu sei que Sandra e eu e os meninos, nós fomos muito felizes aqui em Itajaí. Desafios sempre existem, tristezas fazem parte da vida, do trabalho, do ministério. Quanto a isso, não tem problemas. Foi legal, foi bom, nós somos gratos a Deus pelos 15 anos de caminhada aqui em Itajaí. Com certeza, também não faltaram testemunhos da graça de Deus nesse período. O Senhor poderia nos contar algum momento especial que ficou claro o agir e o cuidado de Deus na vida da comunidade? Na minha visão e na minha opinião, o momento em que a ação de Deus foi mais profunda e mais perceptível foi durante a pandemia. Porque foi muito complicado, foi muito triste. Visitar pessoas doentes na UTI, estar no cemitério se despedindo de pessoas ativas aqui da nossa comunidade. A manifestação da graça de Deus, para mim, foi durante a pandemia, foi a ação de Deus de manter essa comunidade viva e forte, só dependeu dele e não de nós. É o que eu tenho a dizer. Pastor Marcos, para finalizar, que palavras o Senhor gostaria de deixar hoje à comunidade de Itajaí? Uma mensagem de fé, de gratidão, de encorajamento para os próximos passos dessa caminhada. O meu desejo para a comunidade de Itajaí, de que o lema da comunidade, que é servir a Deus com alegria, que ela seja levado adiante até o momento que Cristo voltar. Então, eu não sei se a comunidade um dia vai celebrar o dobro de hoje, os 310 anos, mas se isso acontecer, que esse lema seja levado adiante, que a comunidade de Itajaí possa servir a Deus com muita alegria, cada um com os seus dons, com as capacidades que Deus deu a vocês, querida comunidade de Itajaí. Fico feliz em participar deste momento tão especial para a nossa comunidade, que são os festejos dos 155 anos. Faço um agradecimento todo especial aos pastores que aqui passaram e pregaram e também àqueles residentes que pregaram aqui. Agradecemos as bênçãos que esta comunidade recebeu. Somos uma comunidade viva, pregamos a palavra, vivendo em comunhão e harmonia, cada um e cada uma contribui com seus dons, e em especial pelo gesto da generosidade desta comunidade. Por isso, acreditamos que nós vamos conseguir continuar para os próximos anos com as bênçãos de Deus e os trabalhos aqui realizados, nós queremos continuar nesta caminhada. Bom, eu vejo que tem futuro porque aqui se prega a palavra, se pratica, e eu percebo nas pessoas que elas estão participando ativamente nesse sentido, em todos os setores. Então eu vejo com muita segurança que aqui nós vamos longe. Depois da saída do pastor Marcos, fui chamado por Deus para servir nessa comunidade. É um privilégio e uma responsabilidade caminhar com vocês nessa etapa da história. Eu nasci em Juí, no Rio Grande do Sul, no dia 21 de outubro de 1977. E antes de chegar a Itajaí, servi em Blumenau, São Gabriel do Oeste e Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul, e na paróquia de Limeira, em São Paulo. E desde setembro de 2022, atuo com alegria na comunidade de Itajaí. Como uma palavra que nos conecta ao passado, ao presente e ao futuro, lemos em Isaías 48, assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Todos os pastores e suas famílias que passaram por essa comunidade, ao lado das lideranças de cada tempo, foram instrumentos usados por Deus na condução fiel de sua igreja. Como vimos nessa celebração, a história da comunidade de Itajaí foi marcada por momentos de crescimento, de estabilidade, de crises internas e também externas, mas em todos os momentos Deus nunca esteve ausente. Ele sempre se fez presente com sua palavra, palavra que fortalece, encoraja e renova a esperança. Em 1894, o pastor Július escreveu que a palavra que nessa igreja for proferida se torne semente que cai em terra boa
e que traga força centuplicada. E assim tem sido. Essa palavra continua frutificando. A generosidade de Deus permanece visível em nossa comunidade, em cada culto celebrado, em cada criança batizada, em cada abraço partilhado, em cada gesto de amor, em cada oração. A palavra está viva e, como em Atos 12, 24, ela segue crescendo e se multiplicando entre nós. Por isso, o meu desejo é que Deus continue sendo generoso com essa comunidade. Que a palavra encontre sempre corações abertos. Que o Espírito Santo nos conduza com fé no presente, esperança para o futuro e amor em cada ação que desenvolvemos. Que os próximos capítulos dessa história sejam escritos com a mesma confiança no Senhor que sustentou as gerações passadas. E que todos nós, hoje e amanhã, sejamos fiéis ao chamado de Deus para servir nessa comunidade. Que Deus nos abençoe. Amém.